Olá, hoje a gente vai mergulhar numa questão que mistura dois mundos literários gigantes. Onde exatamente no Inferno de Dante Alighieri a gente colocaria Narcisa Malfoy? É uma análise fascinante sobre moralidade, pecado e o que seria uma justiça poética, né? E aqui já começa o grande paradoxo. A mentira de uma mentira motivada pelo amor, acabou salvando o mundo. Então, por que a gente está sequer cogitando colocar ela no inferno? É justamente essa complexidade toda que torna o caso dela tão, mas tão intrigante. Então vamos começar a nossa análise. Mas antes, um aviso importante. Isso aqui é um exercício puramente teórico, uma espécie de exercício de justiça literária. O que a gente vai fazer é pegar as regras do universo de Dante e aplicar numa personagem que é de outro mundo, literalmente. E a regra número 1, a regra de ouro da justiça de Dante, é o tal do contrapasso. Funciona assim: a punição nunca é aleatória, ela é sempre um reflexo simbólico do próprio pecado. É como se o destino que o pecador escolheu em vida se tornasse a realidade dele para sempre. Beleza. Para a gente conseguir achar o lugar dela, primeiro a gente precisa montar uma espécie de dossiê moral da Narcisa. Vamos dar uma olhada nas evidências que definem o caráter dela. Olha, 4 traços principais saltam aos olhos. Primeiro, um baita orgulho ideológico, sabe? Ela foi criada naquela ideia de supremacia do sangue puro. Segundo, e talvez o mais importante, um amor de mãe que é avassalador. É a principal motivação dela para tudo. Terceiro, uma passividade muito bem calculada. Ela recebeu o mal na própria casa como uma estratégia de sobrevivência. E por último, um detalhe crucial: ela não tinha a marca negra. Ou seja, não era uma comensal da morte oficial, mas com certeza era uma peça-chave no apoio ao regime. E isso aqui resume perfeitamente a guerra que acontecia dentro dela. Pensa bem. De um lado, a gente tem o instinto virtuoso, o amor natural de uma mãe pelo filho. Mas do outro lado, tem um intelecto totalmente corrompido, uma disposição de deixar o mundo inteiro pegar fogo só para salvar o dela. É exatamente nesse conflito que está a chave para julgar a Narcisa. Ok, então, vamos começar a nossa descida pelo inferno. A gente vai fazer por eliminação, passando rapidinho pelos círculos mais leves, digamos assim, para ver onde ela se encaixa. A primeira grande categoria de pecado lá no Inferno de Dante é a da incontinência. Basicamente, são os pecados que vêm da falta de autocontrole, sabe? Aqueles impulsos e desejos que a gente não consegue segurar. Luxúria, gula, ganância, raiva. E olha, já podemos riscar essa categoria da lista. Inocente. Os pecados da Narcisa não foram de impulso, de jeito nenhum. Foram todos atos de cálculo frio, muito bem pensados. A maldade dela é bem mais complexa do que uma simples falta de controle. Certo. Se não foi falta de autocontrole, será que foi violência? O sétimo círculo é exatamente sobre isso. Ele pune os atos de maldade, seja contra os outros, contra si mesmo ou contra Deus. Pecados cometidos com força, com agressão. Também não. Aqui a gente tem que ser preciso. Ela até facilitou a violência, mas ela mesma raramente cometeu um ato violento direto. E na hierarquia de pecados de Dante, o abuso da inteligência, da razão, ou seja, a fraude, é considerado um pecado muito, mas muito pior. É um pecado que só o ser humano pode cometer, e por isso Dante o considera mais detestável. E isso nos leva finalmente à acusação mais óbvia contra Narcisa: traição. Só que é aqui que a história tem uma virada de chave espetacular. A pergunta de $1 milhão é essa: ela cometeu o maior de todos os pecados ao mentir para o Voldemort, o mestre dela, lá na Floresta Proibida? Porque se a resposta for sim, o destino dela é o 9º círculo, o fundo do poço, o lugar mais terrível de todo o inferno. Mas agora vem a defesa teológica dela. Presta atenção. Para Dante, que se baseava muito no pensamento de Tomás de Aquino, o pecado da traição exige que a pessoa traída seja uma autoridade legítima. Se rebelar contra um tirano não conta como traição, nesse sentido moral absoluto. E vamos combinar, Voldemort se encaixa nessa definição como uma luva. Ele é o exemplo perfeito de tirano, um líder que tomou o poder à força e que governa contra o bem de todo mundo. Ele virou um inimigo da segurança dos próprios seguidores, incluindo a família da Narcisa. Portanto, a conclusão é essa: trair um tirano para salvar sua família não é pecado de traição. Simples assim.
Com essa brecha na lei, a Narcisa é absolvida do pior lugar do inferno. E o mais irônico de tudo é que essa mentira foi talvez o único ato de verdadeira coragem moral que ela teve na vida inteira. Então, se a gente eliminou todas as outras possibilidades, só nos resta uma. Chegamos ao veredito final e ao verdadeiro lar eterno da Narcisa Malfoy. Essa tabela aqui resume bem o nosso raciocínio. Traição, como a gente viu, está fora de cogitação. Então, o que sobra? O oitavo círculo. E, mais especificamente, a sexta vala, a bolgia dos hipócritas. E, gente, é o encaixe perfeito. A vida dela foi, do início ao fim, uma grande encenação de nobreza que escondia uma podridão moral gigantesca. O grande pecado dela foi essa dissonância, esse abismo, entre a aparência dela, sempre bela, aristocrática, impecável, e a realidade moral nojenta que ela aceitava e até hospedava debaixo do próprio teto. Ela era, na essência, a personificação da falsidade chique. E agora, o contrapasso. A punição dela, feita sob medida. Imagina a cena. Primeiro, ela é forçada a usar um manto dourado, brilhante, com um corte perfeito, elegantíssimo. Segundo, um capuz também muito belo, aristocrático, que esconde o rosto dela. Só que, por dentro, esse manto é forrado de chumbo, um chumbo com um peso que a gente nem consegue imaginar. E por último, esse peso esmaga ela eternamente. É o preço que ela paga por uma vida inteira de falsidade. Essa frase aqui resume a ironia terrível da coisa toda. Aquela dignidade, aquela pose toda que ela fazia questão de exibir em vida, agora vira o peso físico que esmaga ela para sempre. A beleza exterior, que era tudo para ela, se transforma na própria ferramenta da sua tortura. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, para a gente refletir. Um único ato, certo? E que ato? Salvar o mundo, mas feito pelo motivo completamente errado, um motivo puramente egoísta. Será que isso é capaz de mudar a essência de quem uma pessoa é? Fica aí a reflexão.